E aí, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Empreender Dinheiro. Vamos falar sobre precificação de serviços de consultoria financeira empresarial, ou como a gente gosta de chamar lá no ecossistema da Tech Finance Business, que é a nossa plataforma para consultores financeiros empresariais, a assessoria financeira empresarial continuada, né? É quando você vai precificar uma relação com o cliente, você ajuda esse cliente na área financeira e você está lá todos os meses, né? Os contratos são de um ciclo, ou seja, 12 meses, um ano, e renováveis automaticamente, a não ser que o cliente ou que você não estejam mais felizes com essa relação. Se você não é inscrito aqui no canal, se liga, eu produzo conteúdo para quem quer empreender no mercado financeiro. Às vezes com consultorias empresariais, né, atendendo a pequenas e médias empresas, é o foco aqui, às vezes ajudando famílias, né, o investor individual, e às vezes até nas duas coisas. Então, se é o seu caso, você não está inscrito, se inscreve aí, deixa um like, né, que você sabe, fortalece. E vamos nessa, vamos direto. Por que é tão importante você saber, você ter ciência para precificar o serviço profissional? Por alguns motivos. O empresário, ele não tem, o pequeno empresário, sobretudo, ele não tem essa cultura, né, de contratar inteligência financeira através de um consultor empresarial. Então, se isso não é algo natural para ele, e você não faz com que ele perceba o valor que você pode acrescentar num processo de assessoria financeira, ele talvez ache qualquer valor caro, né? Então, achando qualquer valor caro, isso pode causar uma pressão para que na hora da negociação você ceda demais na precificação dos seus serviços. Se você cede demais na precificação dos seus serviços, cobrar barato é um negócio que vai matar o seu negócio. Porque pensa comigo, uma pessoa que vive de vender e-book na internet, ela é uma relação de um para muitos, né? Então ela vai ter milhões de clientes, milhares de clientes, centenas de clientes, ela pode cobrar R$20 no e-book, né? Porque multiplicado por milhares de pessoas, isso pode dar uma receita muito relevante. O consultor, sobretudo se você é o seu negócio, né? Você atua de forma independente, ou então é você e mais poucas pessoas, você não vai ter 200 clientes, né? Sobretudo se for nesse formato, né? Um caráter de prestação de serviço continuada. Você vai ter uma carteira de 5 clientes, de 10 clientes, talvez de 20. Né? E se você não formar time, você vai ficar numa carteira desse tamanho. Pô, 10 vezes 2 é 20 mil. 10 vezes 5 é 50. Você tem outra vida, outro negócio, outro patrimônio e outra história para contar se você tem uma prática, um negócio seu, que fatura 20 mil por mês durante 5 anos e outro negócio que fatura 50 mil por mês durante 5 anos. Então a precificação, para quem faz isso aqui, é um assunto muito importante. E você tem que ser rígido. Porque na hora que você fizer a proposta, o cara tá, assim, ele já tá maluco para fechar contigo, né? Sendo que ele vai pedir desconto de todo jeito, porque é um serviço profissional onde não há uma cultura, não tem uma tabela de preços, né? Ele não tem uma referência. E aí que vem a grande questão da precificação, né? Tem gente que precifica só olhando para o lado, tem gente que precifica pelo feeling, né? E se você não tiver nem um pouco de ciência ou de método na precificação, você fica suscetível a conceder mais descontos do que você deveria. Então, o que é que eu vou fazer contigo aqui? Eu vou compartilhar a ferramenta, eu vou usar a ferramenta que é o que a gente chama de farol de precificação, e aí você pode ou reproduzir algo parecido, que encaixe no teu contexto, ou se você atua com consultorias empresariais utilizando a plataforma da Tech Finance Business, você tem acesso a isso aqui também. Mas o conceito é muito simples, então mesmo que não seja o caso, você vai conseguir replicar aí na tua realidade. Eu vou mostrar a ferramenta e a lógica do método para chegar em qual preço você deve propor para aquela empresa que você está prospectando e que vai eventualmente se tornar sua cliente, tá? Então agora, estou compartilhando contigo aqui na tela, esse é o farol de precificação. Você vai ver aqui em cima farol de precificação TFB, é da Tech Finance Business, né? Essa nossa solução para quem trabalha com consultoria financeira empresarial. Primeira coisa que você vai perceber é que essa estrutura, ela vai chegar a uma proposta de preço diferente para cada cliente. Por quê? Poderia ser muito simples, eu acho que vale a pena dedicar horas do meu tempo para atender um cliente desde que ele me pague R$5.000 todos os meses. Se eu tiver 5 clientes, isso encaixa na minha agenda, na minha rotina, parará, e 5 vezes 5 dá 25 mil, eu estaria feliz. Sendo que é uma forma de fazer, né, o que a gente chama de preço fixo. Mas especialmente quando você fala de empresas,
Adotar um preço fixo se torna frágil porque é muito fácil de induzir ao erro. Como? Empresas têm momentos diferentes, capacidades de investimento diferentes, até mesmo empresas do mesmo segmento, com o mesmo faturamento, têm contextos diferentes e às vezes você pode cobrar caro demais para uma empresa, ela até se torna tua cliente, mas aí você está atrapalhando o fluxo de caixa dela, não é legal, né? Não é o que a gente imagina de uma relação a longo prazo. E por outro lado, tem empresas que você poderia cobrar 3 vezes mais. Isso não é uma forma de falar. Tem empresa que vai fechar por 5 mil, você poderia cobrar 15 mil e seria confortável por ela. Então você está sacrificando muito o teu negócio por não ter uma metodologia de precificação, tá? Então a gente tem o que nós chamamos de precificação dinâmica, que respeita a personalização que vem do entendimento de quem é o cliente, tá? Por exemplo, tem uma aula dentro da Tech Finance Business que eu dedico a aula inteira só para explicar aqui a ferramenta do farol de precificação. Eu vou ser um pouco mais objetivo aqui e vou direto compartilhar contigo a lógica. O que é que a gente faz? Você tem aqui primeiro nessa coluna que está em amarelo, está em amarelo inclusive porque é editável isso aqui, cenários de quanto que eu cobraria por mês. 4, 5, 6, 8, 10 mil reais. Isso aqui é editável, como eu falei. Então, pô, se eu colocar 20 mil aqui, ele vai só fazer uma adaptação disso. Né? Eu vou voltar para os 10. Por que começa em 4? Porque uma relação continuada que envolve horas tuas, com posicionamento estratégico para apoiar essa empresa na análise do resultado, na construção de projeções, na tomada de decisões de financiamentos, de investimentos, para interpretar a performance da operação sobre a ótica financeira, tudo isso é inteligência financeira. E isso tem valor, né? Então a gente, na nossa metodologia, a gente não faz propostas com um FII mensal menor do que 4 mil. Né? E aí vamos para a vida real. Às vezes o consultor está começando, a empresa é de alguém da família e tal, ele faz uma concessão e fecha um contrato por 3 mil. É claro, o negócio é teu, você vai precificar o quanto você entende que é justo e vai pactuar isso com o cliente. Mas muito menos do que isso é ruim, é muito ruim, é ruim até para o cliente que está pagando menos, porque ele enxerga menos valor, ele confunde isso com outros serviços mais comoditizados e tal, que não é a proposta aqui. Ora, como o contrato é de um ciclo, né, então são 12 meses, se eu cobro 4 mil reais, eu vou até dar um zoom aqui, se eu cobro 4 mil reais, esse 48 nada mais é do que a multiplicação desse valor por 12. Então, quando eu cobro 5 mil reais por mês, na verdade, eu estou fechando um contrato de 60 mil nesse exemplo. Né? Pois bem, então é isso aqui. O que é que tem aqui em cima? Né? Aqui em cima você tem quanto que é o faturamento desta empresa mensal e, consequentemente, a estimativa anual. Isso é uma anualização. Né? Então, você vai perceber que o 480 nada mais é do que a multiplicação por 12 desse faturamento de 40 mil. Né? É lógico que, se você pega uma empresa em operação, ela pode ter faturado 40 mil no mês passado, mas ela vai faturar 1 milhão no ano, porque tem muita sazonalidade. Então, a gente está mais preocupado aqui nesse número de baixo, né, o 480 mil, por exemplo. Então, assim, esse é um campo que não é editável, né? Por quê? Porque ele é só para conferência, né? A linha do mês é uma linha de referência porque o empresário brasileiro, o brasileiro de forma geral, ele tá sempre olhando. Se você perguntar assim, qual é a renda anual de alguém? A pessoa para pensar, mas se você perguntar qual é o teu salário, a tua renda mensal, a pessoa sabe. Não, pô, eu ganho 8 mil por mês, 10 mil por mês e tal. O empresário também, né? Ele é um bicho de fazer conta mensal muitas vezes. Até para análise e controle de custos, né? Dificilmente alguém fala o seguinte, pô, tem uma decisão de 60 mil aqui. Como assim uma decisão de 60 mil? Porque esse fornecedor me custa 5 mil por mês, no ano ele representa 60. Então, como é que a gente faz aqui? Eu vou olhar para essa empresa e aí num processo a gente tem uma metodologia comercial onde até fazer a proposta da consultoria financeira empresarial, a gente faz a R1 e a R2, que é a reunião da consultoria Express 1 e 2. Então é a nossa forma de fazer. Seguindo o nosso método ou não, para que isso aqui funcione, você precisa de quanto que essa empresa faturou nos 12 meses, ou quanto que essa empresa pretende faturar nos próximos 12 meses. Às vezes é um projeto, uma empresa nova, ela ainda vai existir, né? Ela está começando agora. Quanto que ela espera faturar. Né? Então, essa informação é uma informação de referência. E aí, independente se tem sazonalidade ou não, você vai dizer, pô, é uns 500 mil, é mais ou menos 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 600, 2 milhões, 2 milhões e meio, 2,600. Você vai ver que a gente para aqui em
4.800, né? Então coincide ali no momento que eu estou gravando com a faixa, né, a partir de quando a gente entende que a empresa vai incorporando mais, ela não pode ter o benefício do acesso ao programa do Simples Nacional. O fato é o seguinte, como o foco, né, do nosso modelo de assessoria financeira empresarial está em pequenas empresas, a gente também faz médias empresas, então essa tabela vem até 4.800, né? Mas, de novo, como você vai entender a lógica, se você cruzar com um cliente que fatura 10 milhões, você pode fazer a proporcionalidade disso. Maravilha. Isso faz com que você tenha essa tabela aqui, que tem 3 níveis de cor, né? A vermelha, né, a amarela e a verde. O que é isso? É assim, se eu faço uma proposta de R$48 mil para uma empresa que fatura por ano 480, quer dizer que me contratar representa investir, né, ou alocar 10% dessa relação, né, o valor da consultoria versus o quanto essa empresa fatura no ano. Você tem uma relação aqui de 10%, né? Ou seja, isso vai custar 10% do faturamento anual. Já se essa empresa fatura ou espera faturar 960 mil, esses mesmos 48 mil, 5%. E isso vai diminuindo, né? Como o preço é fixo, ou seja, os 48 mil nessa análise aqui, quanto mais essa empresa fatura, menor é a representatividade deste investimento na assessoria versus o tamanho do faturamento da empresa. E aí, por que mudam as cores? Porque na hora de precificar, a gente sempre tem essa leitura aqui. Olha, quando o valor da minha assessoria financeira, confrontado ao faturamento de 12 meses da empresa, representa mais do que 5%, é o que a gente chama de faixa de investimento. Então, é muito mais do que 5%. Tá? Essa tabela, do jeito que você está vendo aqui, usa como referencial empresas de serviço, né? Então é uma coisa que eu explico lá também na formação, que aí, dependendo do segmento empresarial, você pode mudar um pouco isso aqui. Mas bem, aqui é o seguinte, se a empresa fatura 1 milhão e eu vou cobrar um valor, né, eu vou cobrar 60 mil no ano, por exemplo, isso dá mais do que 5%. Quer dizer que, por representar mais do que 5%, não tem jeito da empresa de contratar? Não. Mas eu tenho que ter o alinhamento, né, e o empresário ele vai saber disso de alguma forma, que quando a empresa contrata, apesar de representar bastante do faturamento, né, então a consultoria financeira ela representa 7% do faturamento, é muito. Mas aqui a gente está numa faixa de investimento. Né? Por quê? Porque o processo de assessoria financeira empresarial estratégica deixa legado. Traz inteligência, o empresário, a empresa, consequentemente, toma decisões melhores. Né? Então, às vezes, é um cara que ele está começando um negócio. Pô, vai representar um percentual relevante do faturamento. Tudo bem, mas ele está começando certo, né? Ele vai evitar muitos erros. Isso tem muito valor. Então, para alguns empresários faz sentido, para outros não. Tá tudo bem. Então, isso aqui é a faixa de investimento. Faixa de aderência é o quê? É quando essa representatividade é maior do que 3%, menor do que 5%. Né? Então, a partir dessa faixa, como está aqui, ó, isso deveria representar um investimento com maior conforto por parte da empresa. Inclusive, se não representa, mais um motivo para me contratar, porque deve ter coisa que a gente tem que ajustar aqui dentro de casa. E aí você já entendeu a lógica. Quando essa faixa, nessa representatividade é menor do que 3%, é o que a gente chama de faixa ótima. Então, a partir disso, deveria ser confortável para o empresário me contratar, porque existe respaldo do ponto de vista de receita para ter uma assessoria financeira empresarial estratégica. Né? Então, às vezes fala o seguinte, pô, mas como é que eu vou cobrar 15 mil por mês? Você vai cobrar 15 mil por mês, porque isso é razoável dado o porte da empresa. Né? Não vai ser verdade para todas as empresas, mas é uma métrica que nós utilizamos. É muito melhor do que entrar cego ou cobrar cego, até porque um argumento que eu utilizo quando a gente fala da precificação de projetos de consultoria para empresas, né? É assim, para pessoas físicas, né? Eu vou trazer essa analogia para cá. Pô, eu vou cobrar por um serviço profissional de planejamento financeiro. Se eu for cobrar esse serviço para o Neymar ou para o Joãozinho, é justo que eu tenha preços diferentes? É justo que eu tenha preços diferentes, né? Porque a responsabilidade, a complexidade aqui é muito maior do que aqui. Né? A capacidade de pagamento, de investimento aqui é muito maior do que aqui. Então, com empresas, a mesma coisa. Como que a gente usa, então, o farol de precificação? Você coloca aqui em target, né? Você pode fazer essa conta depois. Cara, quanto que essa empresa
faturou nos 12 meses, ou quanto que ela espera faturar esse ano? 2 milhões e 500, né? Então, por 2 milhões e 500, eu vou cobrar alguma coisa por aqui, né? Que é essa transição da faixa de aderência, né, para a faixa ótima. Então, por exemplo, deixa eu tirar um pouco o zoom, para você enxergar melhor, aqui, né? Então, para uma empresa que fatura 2 milhões e meio, eu posso cobrar 6 a 8 mil por mês, com conforto, sabendo por que eu fiz essa precificação, né? Aí daqui a pouco você diz o seguinte, olha, não é 2 milhões e meio, a empresa fatura 100 mil é mais difícil, né? 1 milhão de reais. Então, 1 milhão de reais aqui, ó, né? No máximo aqui. Então, vai depender muito, né, de quem é a empresa, o contexto da empresa, o momento dela, mas entre 4 e 5 mil, entendendo que isso aqui começa a entrar no mérito de faixa de investimento, né? Então talvez não seja tão confortável do ponto de vista da relação versus receita, do ponto de vista de fluxo de caixa, mas esse é um investimento que a empresa faz para que ela tenha mais conforto, inclusive no fluxo de caixa, no futuro próximo. Pois bem, assim a gente faz. Eu não posso disponibilizar esta ferramenta aqui para você, porque é uma ferramenta da Tech Finance Business, mas eu vou disponibilizar o seguinte, bem, se você entendeu a lógica, eu acho que você consegue replicar com facilidade, né, essa forma de precificação, e se você está aqui, se interessa por consultorias financeiras empresariais e não conhece ainda a Tech Finance Business, eu vou colocar um link aqui na descrição para que você possa agendar uma reunião de apresentação, né, de demonstração da plataforma da Tech Finance Business, e quem sabe a gente não empreende juntos através da Tech Finance Business, ajudando empresas pequenas e médias da sua região e de tantas outras. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreve e a gente se encontra no próximo vídeo.